Fala pessoal, esse vídeo eu vou contar para vocês como eu reverti a pior decisão que eu tomei na minha carreira. Então, em outro vídeo eu fiz qual foi a pior decisão que eu tomei na minha carreira. Hoje eu tô para falar, hoje eu tô aqui para falar como eu reverti essa decisão. Então, o que aconteceu? A pior decisão foi eu ter ficado muito tempo no front-end, que me levou a verificar que eu não queria aquilo para minha vida, por mais que eu fosse ganhar bem. E aí, quando eu tentei o processo seletivo para back-end de novo, eu fui levando bomba atrás de bomba, porque eu estava muito defasado, até aquelas coisas que eu sabia, que eu dominava antes, não estavam mais frescas na memória, e aí eu ia ser entrevistado e me dava mal. E aí, o que aconteceu a partir daí? O que eu fiz? Né? Eu comecei um processo segmentado em três partes. Primeira parte, eu comecei a fazer algoritmo. Eu fui e entrei num site chamado Algo Expert e comecei a fazer algoritmo atrás de algoritmo. Tá? Tem outro site também que eu esqueci o nome, depois eu coloco aí nos comentários, que ele também é focadão em algoritmo e ele é excelente, tem resoluções, vídeos claríssimos de como resolver. E eu também segui, todo dia eu fazia 3, 4 algoritmos por dia. Segunda coisa que eu fiz, comecei a ler livros sobre arquitetura, sobre microserviços. Que livros foram muito importantes para mim? Livro do Unit Test, do Vladimir Korikov. Esse livro me ajudou a ter um código muito melhor. Me ajudou a entender o código de uma maneira alto nível para tomar decisão boa de outra maneira. Eu comecei a entender como eu posso usar teste unitário para melhorar meu código. A partir daí, a minha qualidade técnica como desenvolvedor aumentou muito. Tudo aquilo que eu decorava como princípio, porque os livros só falavam do padrão, esse livro me apresentou como princípio. Eu passei a raciocinar muito melhor como um desenvolvedor. Comecei a ter opinião própria, raciocínio próprio. Esse livro foi excelente para mim. Depois eu fui estudar o Microservice Patterns. O pessoal fala muito de microserviço e aponta alguns livros que eu não concordo que sejam bons. Esse Microservice Patterns, ele é um livro muito bom, ele é prático, ele é construído em cima de um caso real, como se fosse um iFood. E aí você, através de um caso real, ele vai apresentando vários padrões de microserviço e você vai entendendo muito bem as coisas. Tá? Eu também estudei DDD, né? Eu não estudei pelo livro azul, estudei pelo livro vermelho, que ele é mais prático. Eu também estudei pelo Data Intensive Applications, um livro bem conhecido de sistema distribuído, muito legal para pensar, raciocinar algumas coisas sobre concorrência, raciocinar melhor sobre banco de dados. Foi um livro muito bom também. E teve outros livros também. Esses são apenas alguns dos que eu lembro agora. Teve outro em Python, que apesar de eu não programar em Python, tem um livro muito bom de Architecture Patterns em Python, alguma coisa desse tipo. E aí, essa foi a segunda linha de ação que eu tomei. Tá? A terceira linha de ação foi ler artigos todo dia. Tinha sites muito bons que ele tratava de casos reais, ele explicava como a Netflix foi evoluindo, e aí eu fui entendendo melhor sobre nuvem no processo. Eu fui estudando nuvem, fui estudando protocolos. Então a terceira coisa foi estudar muito artigo sobre coisa que provavelmente quem entenderia melhor seria quem fosse fazer a faculdade, né? Quem tivesse feito a faculdade entenderia melhor e estava me faltando um pouco, então eu fui cobrindo através dos artigos todos esses buracos que tinha na minha formação. Quarta e última coisa, eu falei que eram três, mas na verdade são quatro, né? Eu comecei a assistir, devorar vários e vários vídeos no YouTube sobre system design, né? Então, como fazer uma arquitetura para um WhatsApp, como fazer arquitetura para um sistema de viagens, como fazer arquitetura para qualquer coisa que você imaginar, como fazer arquitetura, tá? Tinha de tudo lá, tá? Desde a coisa pequena, a coisa grande, desde coisa que você acha que é ridículo, mas é cheio de coisa capciosa, a coisa grande que você acha que é muito difícil, mas na verdade tem um raciocínio legal.
E aí você vai aprendendo a pensar muito bem sobre tomada de decisão de arquitetura, tá? Então isso foi importantíssimo, essa quarta coisa que eu fiz. Foi o que? De novo, repetindo, olhando muito vídeo no YouTube sobre como arquitetar uma solução para o seu software, como escolher uma boa arquitetura, um bom banco de dados para aquela solução. E aí eu fiz essas quatro coisas e aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer processo seletivo e, olha, no Brasil eu passava nos processos seletivos, tá? Mas olha o que é bacana, eu passava, mas eu resolvi ficar na minha empresa. Sabe por quê? Porque à medida que eu estudava essas coisas, eu via que eu conseguia implementar. Bastava eu correr atrás, eu me esforçar um pouco mais para eu conseguir implementar aquelas coisas na empresa. Né? Porque o que acontecia? Eu sabia aquilo na teoria, eu sabia explicar muito bem, eu sabia aplicar, mas eu queria ter a experiência clara de aplicar. Eu queria sair da minha empresa melhorando a minha empresa. E aí foi o que eu fiz, eu comecei a melhorar o código completamente. O código saiu de um espaguete para uma coisa totalmente organizada, uma coisa testada. Saiu de um monolito para uma coisa que mais tarde se pagou, foi os serviços que a gente foi criando, né, em torno do serviço principal. Tá? Saiu de um monolito para 7 serviços diferentes. Tá? Saiu do espaguete para tudo organizadinho em caso de uso, todos os casos de uso claro, vários e vários casos de uso testáveis. Tá? Então, saiu da água para o vinho. E aí a minha capacidade de demonstrar minha experiência nas entrevistas foi para outro nível. E aí hoje em dia, pessoal, com essa experiência que eu tive, com essa virada de chave, qualquer empresa aqui no Brasil, ela quer me contratar. Isso é a verdade. Por quê? Porque eu peguei todo aquele conhecimento que muita gente só fica no teórico e apliquei. Eu batalhei para colocar na minha empresa. Tá? Mesmo que o meu chefe não priorizasse aquilo ali, eu ia lá, gastava meu tempo a mais para fazer e o negócio dava certo. E aí as pessoas que estavam ao meu redor também se empolgavam e começaram a crescer a vontade de trabalhar na empresa. E as pessoas que eu ia entrevistar e não se empolgavam muito, começaram a se empolgar, a querer entrar na empresa, ver que ela usava tecnologias legais, ver que ela tinha uma arquitetura bacana, ver que o código tinha uma qualidade boa, ver que o produto é interessante. Então acabei ficando na empresa por conta disso. Então eu saí da pior decisão que eu tomei para a melhor. Hoje eu estou muito confiante na minha capacidade de resolver problemas por conta dessa decisão. E isso me deixa muito à vontade para fazer processos seletivos também lá fora. Eu já fiz processo seletivo para o Uber, eu passei na entrevista eu fui até a última fase, passei e fui aprovado na entrevista de projetos de System Design que eu falei. Passei na experiência, minha experiência era suficiente lá para entrar como desenvolvedor sênior na Uber. Agora eu não passei em algoritmo, né? Eu travei lá numa questão e isso me prejudicou muito. Então, é essa a decisão principal que eu tomei. Foi reverter meu quadro partindo desses 4 princípios. Vamos anotar aí para finalizar o vídeo. Primeiro princípio, eu fui atrás de algoritmo. Segundo princípio, eu fui atrás de livros importantes. Terceiro princípio, foi atrás de artigos para compensar os buracos que eu tinha em tópicos, como eu falei, protocolos, questão de infraestrutura. Tá? Quarta coisa, eu comecei a ver vários vídeos sobre System Design e praticar eu mesmo com colegas. O meu colega me entrevistava, eu entrevistava ele. Tá? E a quinta coisa, aliás, né, era 3, na verdade são 5. A quinta coisa, e talvez até a mais importante, foi colocar em prática no trabalho, na minha empresa, e ver aquele negócio dando certo, e aí aprender de verdade a fazer o negócio. Realmente pensar a respeito daquelas coisas que eu havia estudado e colocar na prática e otimizar diversas coisas. Tá? Coisas que eu nunca nem tinha imaginado, passado pela minha cabeça melhorar na empresa. Tá? Então, esses são os 5 pontos. Eu espero que vocês traiam muito valor desse vídeo, porque
pode ajudar muito você a chegar, a sair do estágio de senho, de um nível de pleno, ir para senho. Se você está meio parado, meio estagnado como senho e não sabe muito para onde ir, você segue esse caminho, vai te ajudar. Se você quer trabalhar lá fora, trabalhar internacional, segue esse caminho, vai lhe ajudar. Se você só quer curtir mais a sua empresa onde você está trabalhando, segue esse caminho e vai lhe ajudar. Se você errou como eu, tomou uma decisão ruim, segue esse caminho que você vai recuperar o tempo perdido. Show de bola, pessoal? Quem gostou do vídeo, por favor, dá o like, tá? Todo dia tem vídeo bom nesse canal e todo dia vai continuar tendo vídeo bom nesse canal. Eu tô só começando aqui. Esse vídeo aqui ele ainda está mal produzido, ele vai melhorar muito, os nossos vídeos vão melhorar muito. Então segue a gente, segue esse canal, vai valer a pena. Grande abraço, um excelente trabalho para todo mundo e vamos ter bastante sucesso nessa vida aí. Abraço.